Livro Ética Eudemo. Autor Aristóteles. Livro 3. Foi então afirmado em termos gerais que existem estados intermediários nas virtudes e que esses são deliberados, e também que as disposições opostas são vícios e quais são esses. Mas vamos tomá-las separadamente e discuti-las uma a uma. E primeiro vamos falar sobre a coragem. Agora, quase todo mundo sustenta que o homem corajoso está relacionado com medos, e que a coragem é uma das virtudes. E no nosso cronograma, anteriormente, distinguimos ousadia e medo como contrários, pois de fato são de certa maneira opostos um ao outro. É claro, portanto, que as pessoas nomeadas a partir desses estados de caráter também serão igualmente opostas umas às outras, isto é, o covarde, pois esse é o termo que denota ser mais medroso do que é apropriado e menos ousado do que é apropriado, e o ousado, pois esse denota a característica de ser menos medroso do que é apropriado e mais ousado do que é apropriado, e daí deriva o nome, já que a palavra ousado é cognata da palavra ousar. Assim, uma vez que a coragem é o melhor estado de caráter em relação aos sentimentos de medo e ousadia, e o caráter apropriado não é o do ousado, pois eles falham em um aspecto e excedem em outro, ou nem o do covarde, pois eles também fazem o mesmo, apenas não em relação às mesmas coisas, mas inversamente. Eles falham na ousadia e excedem no medo. Fica claro que o estado intermediário de caráter entre ousadia e covardia é a coragem, pois este é o melhor estado. E parece que o homem corajoso é geralmente destemido, e o covarde propenso ao medo, e que este último teme coisas quando são poucas em número e pequenas em tamanho, bem como quando numerosas e grandes, e teme violentamente, assustando-se rapidamente, enquanto o primeiro, ao contrário, ou nunca sente medo ou apenas ligeiramente e relutantemente e raramente, e em relação a coisas de grande magnitude, e ele suporta coisas extremamente assustadoras, enquanto o outro não suporta nem mesmo aquelas que são ligeiramente assustadoras. Que tipo de coisas, então, o homem corajoso suporta? Primeiro, são as coisas assustadoras para si mesmo ou assustadoras para outra pessoa? Se são as coisas assustadoras para outra pessoa, não se chamaria isso de algo notável, mas se são aquelas que são assustadoras para si mesmo, o que é assustador para ele deve ser coisas de grande magnitude e número. Mas coisas assustadoras produzem medo na pessoa particular para quem são assustadoras, ou seja, se são muito assustadoras, o medo que produzem será violento, se ligeiramente assustadoras, será fraco, e então, segue-se que os medos do homem corajoso são grandes e muitos. No entanto, ao contrário, parecia que a coragem torna um homem destemido, e que a destemor consiste em não temer nada, ou poucas coisas, e estas ligeiramente e relutantemente. Mas talvez o assustador seja um termo ambíguo, como um agradável e um bom. Algumas coisas são agradáveis e boas absolutamente, enquanto outras são para uma pessoa particular, mas absolutamente não são, pelo contrário, são ruins e desagradáveis, todas as coisas que são benéficas para o vil, e todas aquelas que são agradáveis para as crianças enquanto crianças. E da mesma forma, algumas coisas são assustadoras absolutamente outras para uma pessoa particular, assim, as coisas que o covarde enquanto covarde teme são algumas delas não assustadoras para ninguém e outras apenas ligeiramente assustadoras, mas coisas que são assustadoras para a maioria dos homens, e todas aquelas que são assustadoras para a natureza humana, nós pronunciamos como absolutamente assustadoras. Mas o homem corajoso é destemido em relação a elas, e suporta coisas assustadoras desse tipo, que são assustadoras para ele de uma maneira, mas de outra maneira não são, e são assustadoras para ele enquanto ser humano,
mas enquanto corajoso não são assustadoras exceto ligeiramente, ou nada. No entanto, tais coisas realmente são assustadoras, pois são assustadoras para a maioria dos homens. Devido a isso, o estado de caráter do homem corajoso é elogiado, porque se assemelha ao dos fortes e saudáveis. Eles têm esses caracteres não porque nenhum trabalho no primeiro caso ou extremo de temperatura no outro possa esmagá-los, mas porque não são afetados de todo, ou apenas ligeiramente, pelas coisas que afetam a maioria ou a maioria dos homens. Portanto, enquanto os doentios e fracos e covardes são afetados também pelas aflições comumente sentidas, apenas mais rapidamente e em maior medida do que a massa de homens, os saudáveis, fortes e corajosos, embora afetados pelas grandes aflições, são afetados por elas mais lentamente e menos do que a massa de homens. E além disso não são afetados de todo ou apenas ligeiramente pelas coisas que afetam a massa. Mas a questão é levantada se para o homem corajoso nada é assustador, e se ele seria insensível ao medo. Eles falham na ousadia e excedem no medo. Fica claro que o estado intermediário de caráter entre ousadia e covardia é a coragem, pois este é o melhor estado. Parece que o homem corajoso é geralmente destemido, e o covarde propenso ao medo, e que este último teme coisas quando são poucas em número e pequenas em tamanho, bem como quando numerosas e grandes, e teme violentamente, assustando-se rapidamente, enquanto o primeiro, ao contrário, ou nunca sente medo ou apenas ligeiramente e relutantemente e raramente. E em relação a coisas de grande magnitude, ele suporta coisas extremamente assustadoras, enquanto o outro não suporta nem mesmo aquelas que são ligeiramente assustadoras. Que tipo de coisas, então, o homem corajoso suporta? Primeiro, são as coisas assustadoras para si mesmo ou assustadoras para outra pessoa? Se são as coisas assustadoras para outra pessoa, não se chamaria isso de algo notável, mas se são aquelas que são assustadoras para si mesmo, o que é assustador para ele deve ser coisas de grande magnitude e número. Mas coisas assustadoras produzem medo na pessoa particular para quem são assustadoras, ou seja, se são muito assustadoras, o medo que produzem será violento. Se ligeiramente assustadoras, será fraco, e então, segue-se que os medos do homem corajoso são grandes e muitos. No entanto, ao contrário, parecia que a coragem torna um homem destemido, e que a destemor consiste em não temer nada, ou poucas coisas, e estas ligeiramente e relutantemente. Mas talvez o assustador ou seja um termo ambíguo, como o agradável ou o bom. Algumas coisas são agradáveis e boas absolutamente, enquanto outras são para uma pessoa particular, mas absolutamente não são, pelo contrário, são ruins e desagradáveis, todas as coisas que são benéficas para o vil, e todas aquelas que são agradáveis para as crianças enquanto crianças. Da mesma forma, algumas coisas são assustadoras absolutamente outras para uma pessoa particular, assim, as coisas que o covarde enquanto covarde teme são algumas delas não assustadoras para ninguém e outras apenas ligeiramente assustadoras, mas coisas que são assustadoras para a maioria dos homens, e todas aquelas que são assustadoras para a natureza humana, nós pronunciamos como absolutamente assustadoras. Mas o homem corajoso é destemido em relação a elas, e suporta coisas assustadoras desse tipo, que são assustadoras para ele de uma maneira, mas de outra maneira não são, e são assustadoras para ele enquanto ser humano, mas enquanto corajoso não são assustadoras exceto ligeiramente, ou nada. No entanto, tais coisas realmente são assustadoras, pois são assustadoras para a maioria dos homens. Devido a isso, o estado de caráter do homem corajoso é elogiado, porque se assemelha ao dos fortes e saudáveis.
Eles têm esses caracteres não porque nenhum trabalho no primeiro caso ou extremo de temperatura no outro possa esmagá-los, mas porque não são afetados de todo, ou apenas ligeiramente, pelas coisas que afetam a maioria ou a maioria dos homens. Portanto, enquanto os doentios e fracos e covardes são afetados também pelas aflições comumente sentidas, apenas mais rapidamente e em maior medida do que a massa de homens, os saudáveis, fortes e corajosos, embora afetados pelas grandes aflições, são afetados por elas mais lentamente e menos do que a massa de homens. E além disso não são afetados de todo ou apenas ligeiramente pelas coisas que afetam a massa. Mas a questão é levantada se para o homem corajoso nada é assustador, e se ele seria insensível ao medo. Ou talvez ele possa sentir medo da maneira descrita? Pois a coragem é seguir a razão, e a razão nos manda escolher o que é nobre. Portanto, quem suporta coisas formidáveis não por conta da razão é o insano ou temerário, mas apenas quem o faz por motivos de honra é destemido e corajoso. O covarde, portanto, teme até mesmo coisas que não deveria temer, e o ousado é audacioso até mesmo em relação a coisas sobre as quais não deveria ser audacioso, mas apenas o homem corajoso faz ambos como deve, sendo intermediário a esse respeito, pois sente tanto confiança quanto medo em relação a tudo que a razão lhe manda, mas a razão não o manda suportar coisas extremamente dolorosas e destrutivas, a menos que sejam nobres. O ousado, portanto, enfrenta tais coisas com confiança, mesmo que a razão não lhe mande enfrentá-las, e o covarde não as enfrenta, mesmo que a razão mande, mas apenas o homem corajoso as enfrenta se a razão mandar. Há 5 tipos de coragem, assim chamadas por analogia, porque homens corajosos desses tipos suportam as mesmas coisas que os verdadeiramente corajosos, mas não pelas mesmas razões. Um é a coragem cívica, e esta é a coragem devido ao senso de vergonha. O segundo é a coragem militar, e esta é devida à experiência e ao conhecimento, não do que é formidável, como disse Sócrates, mas de maneiras de enfrentar o que é formidável. O terceiro é a coragem devido à inexperiência e ignorância, que faz com que crianças e loucos enfrentem as coisas correndo em direção a elas, ou agarrem cobras. Outra é a coragem causada pela esperança, que muitas vezes faz com que aqueles que tiveram um golpe de sorte enfrentem perigos, e aqueles que estão embriagados, pois o vinho torna os homens otimistas. Outra é devido a alguma emoção irracional, por exemplo, amor ou paixão. Pois se um homem está apaixonado, ele é mais audacioso do que covarde e enfrenta muitos perigos, como o homem que assassinou o tirano em Metaponte e a pessoa em Creta na história, e, de maneira semelhante, se um homem está sob a influência da raiva e paixão, pois a paixão é algo que o deixa fora de si. Por isso, os javalis são considerados corajosos, embora não o sejam realmente, pois são assim quando estão fora de si, mas de outra forma são variáveis, como os homens ousados. No entanto, a coragem da paixão é em altíssimo grau natural, a paixão é algo que não conhece derrota, razão pela qual os jovens são os melhores combatentes. A coragem cívica é devida à lei. Mas nenhuma dessas é verdadeiramente coragem, embora todas sejam úteis para encorajamento em perigos. Até este ponto falamos sobre coisas formidáveis em termos gerais, mas será melhor defini-las mais precisamente. De forma geral, o formidável denota o que causa medo, e isso é uma propriedade de coisas que parecem capazes de causar dor de um tipo destrutivo, pois pessoas esperando algum outro tipo de dor podem talvez experimentar uma dor e um sentimento diferentes, mas não terão medo de, por exemplo, se um homem previu que iria sentir a dor sentida pelos ciumentos, ou o tipo de dor sentida pelos invejosos ou pelos envergonhados.
Mas o medo só ocorre no caso de dores que parecem ser do tipo cuja natureza é destruir a vida. Portanto, algumas pessoas que são muito sensíveis a certas coisas são corajosas, e algumas que são duras e resistentes também são covardes. Além disso, pensa-se que é quase uma característica especial da coragem ter uma certa disposição em relação à morte e à dor da morte, pois se um homem fosse capaz de suportar racionalmente o calor e o frio e dores desse tipo que não são perigosas, mas ao mesmo tempo fosse sensível e excessivamente tímido em relação à morte, não por qualquer outro sentimento, mas apenas porque ela traz destruição, enquanto outro homem fosse sensível em relação a essas dores, mas impassível em relação à morte, o primeiro seria considerado covarde e o último corajoso. Pois falamos de perigo apenas no caso de coisas formidáveis que nos aproximam daquilo que causa destruição desse tipo, e quando isso parece próximo, parece ser perigo. As coisas formidáveis, portanto, em relação às quais falamos de um homem como corajoso são, como dissemos, aquelas que parecem propensas a causar dor do tipo destrutivos desde que essas apareçam próximas e não distantes, e sejam ou pareçam ser de uma magnitude proporcional a um ser humano, pois algumas coisas necessariamente parecem assustadoras para todo ser humano e lançam todos em alarme, já que é bem possível que, assim como o calor e o frio e algumas das outras forças estão acima de nós e acima das condições do corpo humano, assim também estão alguns sofrimentos mentais. Portanto, enquanto os covardes e os ousados se enganam devido aos seus caracteres, já que o covarde considera as coisas não formidáveis como formidáveis e as coisas ligeiramente formidáveis como extremamente formidáveis, e o ousado, pelo contrário, considera as coisas formidáveis como perfeitamente seguras e as extremamente formidáveis apenas ligeiramente formidáveis. Para o homem corajoso, por outro lado, as coisas parecem exatamente o que são. Portanto, um homem não é corajoso se suporta coisas formidáveis por ignorância, por exemplo, se devido à loucura ele suportasse uma chuva de trovões, nem se o faz devido à paixão quando conhece a grandeza do perigo, como os celtas o pegam em armas e marcham contra as ondas, em geral, a coragem dos bárbaros tem um elemento de paixão. E alguns homens suportam terrores também por causa de outros prazeres fora que mesmo a paixão contém um tipo de prazer, pois está combinada com a esperança de vingança. Mas, no entanto, se um homem suporta a morte por causa desse prazer nem por outra razão, nem para evitar maiores dores, nenhum desses seria justamente chamado de corajoso. Pois se morrer fosse agradável, os devassos estariam morrendo constantemente, devido à falta de autocontrole, assim como mesmo sendo a morte em si não agradável, as coisas que a causam são, muitos homens devido à falta de autocontrole encontram conscientemente ou nenhum dos quais seria considerado corajoso, mesmo que fosse considerado morrer bastante prontamente. Nem ainda são corajosos aqueles que, como muitos homens fazem, cometem suicídio para escapar de problemas, como Agaton diz. Os vis entre a humanidade, dominados pelo trabalho, concebem um amor pela morte. Agaton Frei 7. Assim também Quiron, na história lendária dos poetas, por causa da dor de sua ferida orou para que, embora imortal, pudesse morrer. E da mesma forma, todos aqueles que enfrentam perigos por causa da experiência não são corajosos, é assim que talvez a maioria dos militares enfrenta os perigos. Pois o fato é exatamente o oposto da visão de Sócrates, que pensava que a bravura era conhecimento, e marinheiros que sabem subir no mastro não são ousados por conhecerem o que é formidável, mas porque sabem como se proteger contra os perigos. Além disso, coragem não é meramente o que torna os homens mais ousados em combate, pois, nesse caso, força e riqueza seriam coragem, como Teognis coloca.
pois todo homem, subjugado pela pobreza. Teognis 177. Mas manifestamente alguns homens enfrentam emergências apesar de serem covardes, devido à experiência, e fazem isso porque não acham que há qualquer perigo, pois sabem como se proteger. Uma prova disso é que quando acham que não têm proteção e que a causa do alarme está próxima, fogem. Mas entre todas essas causas, é quando a vergonha faz os homens enfrentarem o que é alarmante que parecem ser os mais corajosos, como Homero diz que Heitor enfrentou o perigo de encontrar Aquiles, e a vergonha tomou conta de Heitor, fonte desconhecida. Polidamas será o primeiro a me provocar. Rom, IU 22.100. A coragem cívica é desse tipo. Mas a verdadeira coragem não é essa nem nenhuma das outras, embora se assemelhe a elas, assim como a coragem dos animais selvagens, que são levados pela paixão a correr para o golpe. Pois não é pelo medo de incorrer em desgraça que um homem deve manter sua posição, nem por motivos de raiva, nem porque não pensa que será morto ou porque tem forças para protegê-lo, pois, nesse caso, não achará que há realmente algo a temer. Mas, como de fato toda a bondade envolve escolha proposital, já foi dito antes o que queremos dizer com isso: a bondade faz um homem escolher tudo por causa de algum objetivo, e esse objetivo é o que é nobre. É claro que a coragem, sendo uma forma de bondade, fará um homem enfrentar coisas formidáveis por algum objetivo, de modo que ele não o faça por ignorância, pois isso faria julgar corretamente, nem por prazer, mas porque é nobre, já que, em um caso onde não é nobre mas insano, ele não os enfrentará, pois então seria vil fazê-lo. Agora, demos uma explicação bastante adequada para nosso procedimento presente do tipo de coisas em relação às quais a coragem é um estado intermediário, e entre quais vícios e por qual razão é isso, e qual é o poder que as coisas formidáveis exercem. Devemos agora tentar decidir sobre a temperança e a devassidão. O termo devasso, o impuro, tem uma variedade de significados. Significa o homem que não foi, por assim dizer, castigado ou curado, assim como o indivíduo significa um que não foi dividido, e esses termos incluem tanto um capaz do processo quanto um não capaz dele. Indivíduo significa tanto aquilo que não pode ser dividido quanto aquilo que, embora possa ser, não foi, e de maneira similar como impuro o denota tanto aquele que por natureza é incapaz de ser castigado quanto aquele que, embora capaz, não foi realmente castigado em relação aos erros sobre os quais o homem temperante age corretamente, como é o caso das crianças, pois, em relação a elas, o termo impuro é usado nesse sentido, enquanto outro uso novamente se refere a pessoas difíceis de curar, ou completamente incuráveis pelo castigo. Mas embora devassidão tenha mais de um sentido, é claro que os devassos estão preocupados com certos prazeres e dores e que diferem entre si dos outros caracteres viciosos por estarem dispostos de certa maneira em relação a esses, e descrevemos anteriormente a maneira pela qual aplicamos o termo devassidão por analogia. As pessoas, por outro lado, que devido à insensibilidade são influenciadas por esses prazeres são chamadas por alguns de insensíveis e por outros designadas por outros nomes do mesmo tipo, mas o estado não é muito familiar nem de ocorrência comum, porque todos os homens erram mais na outra direção, e a susceptibilidade e sensibilidade a prazeres desse tipo são naturais a todos. Especialmente se aplica a pessoas como os camponeses, que são um personagem comum na comédia, as pessoas que evitam prazeres mesmo em indulgências moderadas e necessárias. E como o caráter temperante é mostrado em conexão com prazeres, segue-se que ele também está relacionado a certos desejos. Devemos, portanto, averiguar quais são esses desejos.
Pois o homem temperante não é temperante em relação a todos os prazeres nem a tudo que é agradável, mas aparentemente em relação aos objetos de dois dos sentidos, gosto e tato, e na realidade em relação aos objetos do tato. Pois o homem temperante não se preocupa com o prazer de coisas belas, além do desejo sexual, ou com a dor causada por coisas feias, cujo meio é a visão, nem com o prazer de sons harmoniosos ou a dor de discórdias transmitidas pelo meio da audição, nem ainda com os prazeres e dores do olfato, derivados de bons e maus cheiros, pois também ninguém é considerado devasso por ser sensível ou não a sensações desse tipo. Por exemplo, um homem não seria considerado devasso se, ao olhar para uma bela estátua ou cavalo ou pessoa, ou ouvir alguém cantando, ele não desejasse comida ou bebida ou indulgência sexual, mas apenas desejasse olhar para os objetos belos ou ouvir a música, não mais do que as pessoas enfeitiçadas na morada das sereias. A temperança e a devassidão têm a ver com esses dois tipos de objetos sensoriais em relação aos quais os animais inferiores também são sensíveis e sentem prazer e dor os objetos do gosto e do tato, enquanto em relação a praticamente todos os prazeres dos outros sentidos, os animais são claramente constituídos de forma a serem insensíveis. Por exemplo, som harmonioso ou beleza, pois claramente não são afetados em nenhum grau digno de nota pela mera visão de objetos bonitos ou pela escuta de sons musicais, exceto possivelmente no caso de algumas ocorrências milagrosas. Nem são sensíveis a cheiros bons ou ruins, embora seja verdade que todos os seus sentidos sejam mais aguçados do que os do homem, ou mais mesmo os cheiros que apreciam são aqueles que têm associações agradáveis, e não intrinsecamente agradáveis. Por cheiros não intrinsecamente agradáveis, quero dizer aqueles que gostamos por causa de antecipação ou recordação, por exemplo, o cheiro de coisas para comer ou beber, pois gostamos desses aromas por conta de um prazer diferente, o de comer ou beber, por intrinsecamente agradáveis quero dizer aromas como os das flores. Essa é a razão do comentário perspicaz de Stratonico de que o cheiro das flores é bonito, mas o das coisas para comer e beber é doce. Pois mesmo os prazeres do paladar não são todos atraentes para os animais, nem aqueles percebidos com a ponta da língua, mas sim aqueles percebidos pela garganta, cuja sensação parece mais contato do que gosto, e de modo que os glutões não rezam para ter uma língua longa, mas um esôfago de garça, como Filóxeno, filho de Ériches. Segue-se que, de maneira geral, a devassidão deve ser considerada relacionada aos objetos do tato, e igualmente é com prazeres desse tipo que o devasso se preocupa, pois beber em excesso, gula, luxúria e comilança, entre outros, todos têm a ver com as sensações especificadas, e esses são os departamentos em que a devassidão se divide. Mas ninguém é chamado de devasso se excede em relação aos prazeres da visão, audição ou olfato, e esses erros criticamos sem repreensão severa, e geralmente todas as coisas incluídas sob o termo falta de autocontrole, os descontrolados não são devassos, mas também não são temperantes. Portanto, a pessoa de tal caráter que é deficiente em todos os prazeres que praticamente todo mundo deve compartilhar e deve desfrutar é insensível, ou qualquer que seja o termo adequado, e aquele que excede nesses prazeres é devasso. Pois todas as pessoas, por natureza, desfrutam dessas coisas e concebem desejos por elas, sem serem ou serem chamadas de devassas, pois não excedem sentindo mais alegria do que deveriam ao obtê-las nem mais dor do que deveriam ao não obtê-las, nem são insensíveis, pois não falham em sentir alegria ou dor, mas sim excedem. E como há excesso e deficiência em relação a essas coisas, é claro que também há um estado intermediário, e que este estado de caráter é o melhor, e é o oposto de ambos os outros. Portanto,
se a temperança é o melhor estado de caráter em relação às coisas com as quais o devasso se preocupa, o estado intermediário em relação aos objetos sensoriais agradáveis mencionados será a temperança, sendo um estado intermediário entre a devassidão e a insensibilidade, o excesso será a devassidão. E a deficiência será ou sem nome ou será denotada pelos termos mencionados. Precisaremos definir a classe de prazeres envolvidos mais precisamente em nossa discussão sobre autocontrole e falta de controle mais adiante. E também a natureza da gentileza e da aspereza deve ser determinada da mesma forma. Pois vemos que o termo o gentil está relacionado com a dor que surge da paixão, se um homem é gentil por estar disposto de uma certa maneira em relação a essa dor. E em nosso diagrama, opusemos ao homem irascível e áspero e feroz, pois todos esses traços pertencem à mesma disposição, o homem servil e sem espírito, pois esses são talvez os termos mais comuns para denotar aqueles cuja paixão não é despertada nem mesmo em todas as coisas nas quais deveria ser, mas que sofrem tratamento insultante e prontamente enfrentam desdéns com humildade, já que em oposição ao sentimento de dor que chamamos de paixão rapidamente, extremamente ou por um longo tempo, ao sentimento de dor lenta, ligeira ou por um curto período. E uma vez que, como dissemos nos outros casos, aqui também há excesso e deficiência, pois o homem áspero é o tipo de pessoa que sente essa emoção muito rapidamente, por muito tempo, na hora errada, com o tipo errado de pessoas e com muitas pessoas, enquanto o homem servil é o oposto, é claro que há também alguém que está no ponto médio na desigualdade. Portanto, já que ambos os estados de caráter estão errados, é claro que o estado intermediário entre eles está correto, pois não é nem muito rápido nem muito lento para se irritar, nem fica com raiva das pessoas com as quais não deveria nem deixa de ficar com raiva daqueles com quem deveria. Assim, já que o melhor estado de caráter em relação a esses sentimentos é a gentileza também seria um estado intermediário, e o homem gentil estaria entre o homem áspero e o homem servil. Grandeza de espírito, magnificência e liberalidade também são estados intermediários. A liberalidade é o meio termo em relação à aquisição e ao gasto de riqueza. O homem que se agrada mais do que deveria com toda aquisição e se sente mais angustiado do que deveria com todo o gasto é mesquinho, aquele que sente ambos os sentimentos menos do que deveria é pródigo, e aquele que sente ambos como deveria é liberal, o que quero dizer com como deveria, tanto neste quanto nos outros casos, é como o princípio correto orienta. E uma vez que os dois primeiros caracteres consistem em excesso e deficiência, e onde há extremos também há um meio termo, e esse meio termo é o melhor, havendo um único melhor para cada tipo de ação, uma única coisa, segue-se necessariamente que a liberalidade é um estado intermediário entre a prodigalidade e a mesquinhez no que diz respeito à obtenção e à partilha de riqueza. Mas os termos riqueza e arte da riqueza usamos em dois sentidos, já que é uma maneira de usar um artigo de propriedade. Por exemplo, um sapato ou um manto, é próprio do artigo em si, outro é acidental, embora não como usar um sapato como peso seria um uso acidental dele, mas por exemplo vendê-lo ou alugá-lo, pois esses usos o empregam como um sapato. O homem avarento é aquele cujo interesse se concentra no dinheiro, e o dinheiro é uma coisa de propriedade em vez de uso acidental. Mas o homem mesquinho pode ser até mesmo pródigo em relação ao modo acidental de obter riqueza, na medida em que é na aquisição natural de riqueza que ele busca aumento. O homem pródigo carece de necessidades, mas o homem liberal dá seu excedente. E dentro dessas classes em si existem espécies designadas como excedentes ou deficientes em relação a partes da matéria em questão, por exemplo, o homem mesquinho,
o avarento e o aproveitador são mesquinhos, o mesquinho por não se desfazer do dinheiro, o aproveitador por aceitar qualquer coisa, o avarento é aquele que fica muito excitado com pequenas quantias. Também o homem que ofende pelo caminho da mesquinhez é um calculista falso e um trapaceiro. Da mesma forma, pródigo inclui o gastador extravagante que é pródigo em gastos não regulamentados e o imprudente que é pródigo em não poder suportar a dor do cálculo. Sobre o tema da grandeza de espírito, devemos definir sua característica a partir dos atributos do homem de grande espírito. Pois assim como nos outros casos de coisas que, devido à sua afinidade e similaridade até certo ponto, não são notadas como diferentes quando avançam mais, o mesmo aconteceu com a grandeza de espírito. Portanto, às vezes os caracteres opostos reivindicam a mesma qualidade. Por exemplo, o extravagante reivindica ser o mesmo que o liberal, o obstinado como orgulhoso, o ousado como corajoso, pois estão preocupados com as mesmas coisas e também são vizinhos até certo ponto, já que o corajoso pode suportar perigos e também o ousado, mas o primeiro de uma forma e o último de outra. E isso faz uma grande diferença. E usamos o termo de grande espírito de acordo com a designação da palavra, como consistindo em uma certa grandeza ou poder de espírito. Assim, o homem de grande espírito parece se assemelhar tanto ao homem orgulhoso quanto ao magnífico, porque a grandeza de espírito parece estar com todas as virtudes também. Pois é louvável julgar corretamente os bens grandes e pequenos, e aqueles bens parecem grandes que um homem persegue quem possui o melhor estado de caráter em relação a tais prazeres, e a grandeza de espírito é a melhor. E a virtude preocupada com cada coisa julga corretamente o bem maior e o menor, assim como o sábio e a virtude ordenariam, para que todas as virtudes acompanhem ou ela acompanhe todas as virtudes. Novamente, pensa-se que é característico do homem de grande espírito ser desdenhoso. Cada virtude torna os homens desdenhosos de coisas irracionalmente consideradas grandes. Por exemplo, a coragem faz um homem desdenhoso dos perigos, pois ele pensa que considerar o perigo algo grandioso é uma coisa vergonhosa, e que os números nem sempre são formidáveis, e o homem sóbrio desdenha dos prazeres grandes e numerosos, e o homem liberal da riqueza. Mas a razão pela qual isso é considerado característico do homem de grande espírito é por causa de seu cuidado com poucas coisas e essas grandes, e não com o que quer que alguém mais pense. E um homem de grande espírito consideraria mais o que um homem virtuoso pensa do que o que muitas pessoas comuns pensam, como Antífon após sua condenação disse a Ágaton quando elogiou seu discurso em sua defesa. E um sentimento considerado especialmente característico do homem de grande espírito é o desprezo. Por outro lado, em relação aos objetos aceitos de interesse humano, honra, vida, riqueza, pensa-se que ele não se importa com nenhum deles, exceto a honra, e entristecê-lo-ia ser desonrado e governado por alguém indigno, e sua maior alegria é obter honra. Portanto, ele pode ser considerado inconsistente, pelo fato de se preocupar especialmente com a honra e desprezar a multidão e a reputação não serem compatíveis. Mas ao dizer isso, devemos distinguir. A honra é pequena ou grande de duas maneiras, e difere em ser conferida por muitas pessoas comuns ou por pessoas de consideração, e novamente difere no que é conferido, pois sua grandeza não depende apenas do número ou da qualidade daqueles que a conferem, mas também de ser honrosa, e na realidade, esses cargos e outras coisas boas são honrosos e dignos de busca séria que são verdadeiramente grandes, de modo que não há bondade sem grandeza, devido ao qual cada uma das virtudes parece tornar-os homens de grande espírito em relação às coisas com as quais essa virtude está preocupada, como dissemos.
Mas, no entanto, há uma única virtude de grandeza de espírito ao lado das outras virtudes, de modo que o possuidor dessa virtude deve ser chamado de grande de espírito em um sentido especial. E como há certos bens que são em alguns casos honrosos e em outros não, de acordo com a distinção feita antes, e de bens desse tipo alguns são verdadeiramente grandes e outros pequenos, e alguns homens merecem e reivindicam os primeiros, é entre esses homens que o homem de grande espírito deve ser procurado. E há necessariamente 4 variedades de reivindicação. É possível merecer grandes coisas e reivindicá-las como o próprio merecimento, e há coisas pequenas e um homem pode merecer e reivindicar coisas desse tamanho, e no que diz respeito a cada uma dessas duas classes de coisas, o oposto é possível. Um homem pode ser de tal caráter que, embora mereça coisas pequenas, reivindique grandes, os bens mantidos em alta honra, e outro homem, embora mereça grandes coisas, pode reivindicar pequenas. Agora, o homem digno de coisas pequenas, mas reivindicando grandes, é passível de reprovação, pois é tolo e não é nobre obter o que não corresponde aos próprios méritos. E ele também é passível de reprovação quem, embora digno de tais coisas, não se considera digno de participar delas, embora estejam disponíveis para ele. Mas resta aqui o homem que é o oposto de ambos, que sendo digno de grandes coisas as reivindica como seu merecimento, e é de tal caráter que se considera digno, dele é louvável, e está no meio entre os dois. Uma vez que, portanto, a grandeza de espírito é a melhor disposição em relação à escolha e ao uso da honra e das outras coisas boas que são estimadas, e não em relação às coisas úteis, e uma vez que atribuímos isso ao homem de grande espírito, e uma vez que ao mesmo tempo o estado intermediário é o mais louvável, é claro que até mesmo a grandeza de espírito deve ser um estado intermediário. E dos opostos, conforme mostrado em nosso diagrama, o que se dirige a se considerar digno de grandes bens quando não se é digno é a vaidade, pois o tipo de homens que se imaginam dignos de grandes coisas embora não sejam nós chamamos de vaidosos, e aquele que está preocupado em não se considerar digno de grandes coisas quando se é digno delas é a pequenez de espírito. Pois se um homem não pensa ser digno de algo grande embora possua qualidades que justamente o fariam considerado digno, ele é considerado de pequeno espírito, de modo que se segue que a grandeza de espírito é um estado intermediário entre a vaidade e a pequenez de espírito. Mas o quarto dos indivíduos em nossa classificação não é totalmente repreensível nem é de grande espírito, pois ele não está preocupado com nada que possua grandeza, pois ele não é nem se considera digno de grandes coisas. Devido a isso, ele não é o oposto do homem de grande espírito. No entanto, pensar-se digno de coisas pequenas quando se é digno de coisas pequenas pode ser considerado o oposto de pensar-se digno de grandes quando se é digno de grandes, mas ele não é oposto ao homem de grande espírito porque ele também não é repreensível, pois seu caráter é conforme a razão determina, e na natureza ele é o mesmo que o homem de grande espírito, pois ambos reivindicam como seu merecimento as coisas das quais são dignos. E ele poderia se tornar grande de espírito, pois ele reivindicará as coisas das quais é digno, enquanto o homem de pequeno espírito, que quando grandes bens correspondentes ao seu valor estão disponíveis, não pensa ser digno deles, o que ele teria feito se seus méritos fossem pequenos? Pois ele teria pensado arrogantemente ser digno de grandes coisas, ou de ainda menos. Portanto, ninguém chamaria um homem de pequeno espírito por não reivindicar ocupar um cargo e se submeter à autoridade se ele for um estrangeiro residente, mas o faria se ele fosse de nobre nascimento e atribuísse grande importância ao cargo. O homem magnífico também, exceto em um caso em que estamos usando o termo metaforicamente, não está preocupado com qualquer e toda ação e escolha propositiva, mas com o gasto. Sem gastos não há magnificência,
pois é o que é apropriado em ornamentação, e a ornamentação não resulta de qualquer gasto aleatório, mas consiste em ir além do meramente necessário. Portanto, o homem magnífico é aquele que escolhe propositadamente a grandeza apropriada em grandes gastos, e que mesmo no caso de um prazer dessa natureza almeja esse tipo de moderação. Não há nome que denote o homem que gosta de gastar em excesso e de forma inadequada, ou no entanto, as pessoas que algumas pessoas chamam de sem gosto e fanfarrão têm uma certa afinidade com ele. Por exemplo, se um homem rico gastando dinheiro no casamento de um favorito acha que é adequado para ele ter o tipo de arranjos que seriam adequados ao entreter abstêmios, ele é mesquinho, enquanto aquele que entretém convidados desse tipo após a maneira de um banquete de casamento, se ele não o faz pelo bem da reputação ou para ganhar um cargo, se assemelha ao fanfarrão, mas aquele que entretém de maneira adequada e conforme a razão direciona é magnífico, pois o adequado é o adequado, já que nada é adequado que seja inadequado. Mas deve ser adequado em cada particularidade, ou seja, em adequação ao agente e ao destinatário e à ocasião. Por exemplo, o que é adequado no casamento de um servo não é o que é adequado no de um favorito, e é adequado para o próprio agente, se for de uma quantidade ou qualidade adequada a ele. Por exemplo, as pessoas pensaram que a missão que Temístocles conduziu a Olímpia não era adequada para ele, por causa de sua antiga posição baixa, mas seria para Símon. Mas aquele que é casual em relação à questão da adequação não está em nenhuma dessas classes. Da mesma forma, em relação à liberalidade, um homem pode não ser nem liberal nem mesquinho. Em termos gerais, os outros estados de caráter louváveis e censuráveis também são excessos, deficiências ou estados intermediários, mas em relação a uma emoção, por exemplo, o invejoso e o malicioso. Pois, para pegar os estados de caráter pelos quais são nomeados, inveja significa ficar magoado com pessoas que são merecidamente prósperas, enquanto a emoção do homem malicioso é em si sem nome, mas o possuidor dela é mostrado por sua alegria pelas adversidades injustas, e entre eles está o homem justamente indignado, e o que os antigos chamavam de justa indignação, sentindo dor pelas adversidades e prosperidades injustas e prazer por aquelas que são merecidas, ou daí a ideia de que Nêmesis é uma divindade. Modéstia é um estado intermediário entre disfarçatez e timidez. O homem que não leva em consideração a opinião de ninguém é desavergonhado, ele que leva em consideração a de todos é tímido, ele que leva em consideração a opinião daqueles que parecem bons é modesto. Amizade é um estado intermediário entre animosidade e adulação. O homem que se adapta prontamente aos desejos de seus associados em tudo é um adulador. Ele que vai contra todos mostra animosidade, ele que nem se adapta nem resiste a todos os prazeres, mas se adapta ao que parece ser o melhor, é amigável. Dignidade é um estado intermediário entre autocracia e submissão. Um homem que em sua conduta não dá a mínima para outro, mas é desprezível, é autocrático, ele que leva em consideração outro em tudo e é inferior a todos é submisso, ele que leva em consideração outro em algumas coisas, mas não em outras, e é atencioso com pessoas dignas de consideração, é digno. O homem verdadeiro e sincero, chamado o direto, está no meio termo entre o dissimulado e o charlatão. Aquele que conscientemente faz uma declaração falsa contra si mesmo que é depreciativa é um dissimulado. Aquele que exagera seus méritos é um charlatão, aquele que fala de si mesmo como ele é verdadeiro e, na frase de Homero, sagai, e em geral um é amante da verdade e os outros amantes da falsidade. Engenhosidade também é um estado intermediário, e o homem engenhoso está no meio termo entre o grosseiro ou rígido e o bufão. Assim como na questão da comida o homem esquisito difere do onívoro pelo fato de que o primeiro não come nada ou pouco,
e isso relutantemente, e o último aceita tudo prontamente. O grosseiro se relaciona com o homem vulgar ou bufão, o primeiro não aceita nenhuma piada exceto com dificuldade, o último aceita tudo facilmente e com prazer. Nenhum desses caminhos está correto, deve-se permitir algumas coisas e não outras, e por princípio, isso constitui o homem engenhoso. A prova da fórmula é a mesma que nos outros casos, a engenhosidade desse tipo, de não a qualidade a qual aplicamos o termo em um sentido transferido, é uma espécie de caráter muito adequado, e também um estado intermediário é louvável, enquanto os extremos são censuráveis. Mas como existem dois tipos de engenhosidade, um consistindo em gostar de uma piada, mesmo que ela seja contra si mesmo, se for engraçada, por exemplo, uma zombaria, o outro na capacidade de produzir coisas desse tipo, esses tipos de engenhosidade diferem um do outro, mas ambos são estados intermediários, pois um homem que pode fazer piadas de um tipo que dará prazer a uma pessoa de bom julgamento, mesmo que o riso seja contra ele mesmo, estará no meio termo entre o homem vulgar e o frígido. Esta é uma definição melhor do que aquela em que a coisa dita não deve ser dolorosa para a vítima, qualquer que seja o tipo de homem que ele possa ser, antes, deve dar prazer ao homem na posição intermediária, já que seu julgamento é bom. Todos esses estados intermediários, embora louváveis, não são virtudes, nem os estados opostos são vícios, pois não envolvem escolha intencional, todos estão na classificação das emoções, pois cada um deles é uma emoção. Mas porque são naturais, eles contribuem para as virtudes naturais, pois, como será dito a seguir, cada virtude existe tanto naturalmente quanto de outra forma, ou seja, em conjunto com o pensamento. Portanto, a inveja contribui para a injustiça, pois as ações que dela derivam afetam outra pessoa, e a justa indignação para a justiça, e a modéstia para a temperança, devido ao que as pessoas até definem a temperança como uma espécie de emoção, e o sincero e o falso são respectivamente sábios e tolos. E o meio termo é mais oposto aos extremos do que os extremos são um ao outro. Porque o meio termo não ocorre em combinação com nenhum dos extremos, enquanto os extremos muitas vezes ocorrem em combinação entre si, e às vezes os mesmos homens são ousados covardes, ou extravagantes em algumas coisas e mesquinhos em outras, e em geral não uniformes de uma maneira ruim, pois quando os homens carecem de uniformidade de uma maneira boa, isso resulta em homens de caráter intermediário, já que o meio contém ambos os extremos. A oposição existente entre o meio e os extremos não parece ser a mesma no caso de ambos os extremos, mas às vezes a maior oposição é por meio do excesso, às vezes por meio da deficiência. As causas disso são em parte as duas primeiras mencionadas, a raridade, por exemplo, a raridade de pessoas insensíveis a coisas agradáveis, e o fato de que o erro ao qual somos mais propensos parece mais oposto ao meio, e em terceiro lugar o fato de que o extremo que mais se assemelha ao meio parece menos oposto a ele, como é o caso da audácia em relação à coragem e da extravagância em relação à liberalidade. Portanto, discutimos suficientemente as outras virtudes louváveis e devemos agora falar sobre a justiça. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.